Olá, pessoal! Nesta aula aprenderemos um pouco sobre o conjunto dos números inteiros. Você conhecerá números novos, que são os números negativos. Então, assista a este vídeo com muita atenção. Algumas pessoas acreditam que o zero é o menor número que existe. Porém, existem outros números menores do que o zero, que você já deve ter visto no seu cotidiano. Extratos bancários, termômetros, painéis de elevadores, fuso horário. Esses números menores do que zero são chamados de números negativos. Os números inteiros foram criados pela necessidade das pessoas em representar quantidades negativas. Ter um saldo de menos R$12 é pior do que não ter nada na conta corrente, pois esse saldo representa uma dívida com o banco. Os bancos estabelecem um limite para o saldo negativo do cliente. Por exemplo, se uma pessoa tinha R$100 e gastou 120, ela usou R$20 do limite. Ou seja, ela está devendo para o banco R$20. Assim, o saldo dela é menos R$20. Agora, observe o painel de um elevador de um prédio que tenha subsolo. O térreo é indicado pelo zero. 1, 2, 3 e 4 indicam os andares acima do térreo. E menos 1, menos 2 e menos 3 indicam os subsolos. Nesta outra situação, os termômetros usados na meteorologia usam escalas negativas e positivas. Se um termômetro meteorológico marca menos 3 graus Celsius, isso significa que a temperatura está 3 graus abaixo de zero, ou seja, 3 graus negativos, e aí representamos por menos 3 graus Celsius. Também, os números inteiros podem ser usados como medida de profundidade. Positivo representa acima do nível do mar, negativo representa abaixo do nível do mar. Os números inteiros são formados por todos os números inteiros negativos, pelo zero, e por todos os números inteiros positivos. E aí, o conjunto formado por esses números, nomeamos de conjunto dos números inteiros. Os números inteiros abaixo de zero, chamados de números negativos, devem ser escritos usando o símbolo menos antes dele. Por exemplo, menos 4, menos 3, menos 2. Observem que em cada um desses números foi colocado o sinal de menos na frente deles. Já os números inteiros acima de zero, chamados de números positivos, não precisam ser escritos usando o símbolo mais. Exemplos: mais 2, ou simplesmente 2, mais 3, ou simplesmente 3, ou ainda mais 4, ou apenas 4. Os números inteiros podem ser ordenados numa reta numérica. Os números positivos são sempre maiores que zero. Os números positivos também são sempre maiores que os números negativos. O zero é maior que qualquer número negativo. Observe que entre os números negativos, o maior é aquele que está mais próximo do zero. Se o eixo é horizontal e orientado da esquerda para a direita, quanto mais para a direita o número se encontrar, maior ele é. Veja como devemos representar um número na reta numérica. Se quisermos marcar o número menos 3 na reta, contamos 3 unidades para a esquerda de zero. Se precisarmos marcar o número mais 5, ou simplesmente 5, contamos 5 unidades para a direita do zero. Você observou que os números inteiros, números positivos e negativos, são muito usados em diversas situações do nosso dia a dia. Assim, nesta aula você aprendeu apenas um pouquinho desse conteúdo da matemática que é tão importante. No canal existem outros vídeos que envolvem esse conteúdo. Confira! E para finalizar, é importante que você reveja os exemplos apresentados para ter certeza de que entendeu. E lembre-se de se inscrever no canal. Até mais, pessoal!